Olá, meu nome é Rodrigo Rueda e estou aqui para apresentar mais uma entrevista especialmente elaborada para a programação do Conselho Federal de Nutricionistas no Congresso Brasileiro de Nutrição, o CONBRAN. Esta é uma produção da Unidade de Imprensa e Comunicação do CFN. Como vocês sabem, a pandemia do novo coronavírus adiou diversos eventos em todo o Brasil e no mundo. O CONBRAN não foi um caso à parte. O evento, que seria realizado em agosto de 2020, acabou sendo adiado para ser realizado agora, em janeiro, de 19 a 22 de janeiro, num formato totalmente online. E hoje eu estou aqui recebendo a presidente do Conselho Federal de Nutricionistas, a nutricionista Rita de Cássia Ferreira Frumento. Tudo bem com você, Rita? Tudo ótimo, Rodrigo. Um prazer imenso participar do CONBRAN, mesmo que seja de forma online, né? Mas para a gente é um prazer continuar aí ao longo dessas 25 edições que o Conselho vem participando, sendo essa a 26ª edição do Congresso Brasileiro de Nutrição, o Congresso do Nutricionista. O CONBRAN, que é o maior evento de nutrição da América Latina. Então, Rita, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é o Conselho Federal de Nutricionistas, para a gente começar essa nossa conversa. Vamos lá, não tem como começar essa entrevista sem falar do Conselho Federal, né? Então, o Conselho Federal de Nutricionista, ele é um órgão federal com poder dado pelo Estado brasileiro para que ele possa normatizar, fiscalizar, orientar e disciplinar a profissão do nutricionista. Então, muitas vezes a gente acaba vendo nas redes sociais o nutricionista, ele confunde muito as entidades, não é? Confunde o conselho com o sindicato, com a associação. E muitas vezes o nutricionista vai lá e escreve pra gente assim: mas o conselho não faz nada, o meu salário continua defasado, eu não tenho um plano de carga horária do meu salário, ou um plano de carga horária para trabalhar, enfim. E isso a gente acaba, né, trazendo essa responsabilidade para a gente, mas ela não é nossa. Essa responsabilidade, ela é do sindicato. O conselho, ele fiscaliza, normatiza, disciplina, orienta a profissão do nutricionista e, claro, parece até, quando a gente fala isso, o nutricionista, ele fica às vezes confunde quando a gente diz assim: o conselho, ele está aqui para proteger a sociedade dos maus profissionais e dos leigos que tentam entrar na nossa profissão. Então, essa é a função básica do conselho, né? E toda essa parte relacionada a salário, isso é do sindicato, assim como a parte relacionada a eventos técnicos científicos, isso aí vem da associação. Mas, claro, as entidades, elas precisam caminhar juntas, assim como o profissional também precisa estar junto, próximo das entidades. Não existe um conselho forte, não existe uma categoria forte se não tiver união, Rodrigo. Então, quando eu vejo sempre assim, o nutricionista que vai lá e fala mal do seu conselho, ele está falando mal da sua profissão, ele está falando mal de você, né? Quando eu iniciei, há alguns anos atrás, essa militância no conselho, eu também falava mal, né? E eu dizia assim: mas o conselho também não faz nada. E aí, nesse momento, eu comecei a pensar que eu precisava fazer diferente, que eu poderia tentar ser a mudança, né? Claro que ninguém muda nada sozinho, é óbvio, né? São várias mãos trabalhando juntas por um único propósito: a valorização da nossa profissão. Então, nesse ano, eu resolvi entrar em uma chapa, né? Lá na Bahia. Eu sou baiana, né? Sou do interior da Bahia e moro em Salvador. E aí a gente começou, né, a montar essa chapa e concorremos, né? E levamos adiante. E a paixão foi tão grande porque até então eu conhecia a ciência da nutrição.
né? Aquilo que eu trabalhava. E nesse momento eu pude conhecer os bastidores da minha profissão, né? Para tudo isso que a nutrição é hoje no país, quem foi que trabalhou arduamente lá atrás, né? Para poder trazer, para poder valorizar, para poder colocar a nossa profissão no patamar que está hoje? Então são os conselhos, porque o conselho, ele regulamenta a sua profissão. Então é preciso que a gente realmente saia da nossa zona de conforto e a gente vá lá realmente construir juntos. Ninguém no mundo faz nada sozinho. E essa construção veio aí, né? Eu entrei como suplente, acho que foi o ano de 2011, 2012, já não me lembro mais. E logo eu passei para conselheira efetiva, porque a minha conselheira efetiva, ela foi transferida para outro estado. E aí, cada vez mais, o amor foi aumentando, a paixão pela profissão, pelo conselho. E hoje eu estou aqui no CFN, né? Pelo menos até 18 de maio de 2021, com muita honra, com muito orgulho, cansada, né? Porque a gente trabalha, nós nutricionistas, conselheiros, para poder pagar as nossas contas, né? Então a gente trabalha bastante, arduamente, no nosso emprego, né? Aqui é cargo honorífico. Então aqui a gente vai pelo amor à nossa profissão. E a gente tem construído muita coisa bacana. Então eu queria destacar um ponto com você. Você falou do papel das associações, dos sindicatos, do conselho. Eu queria que você reforçasse isso para o nutricionista que está nos assistindo agora. Qual é a importância dele conhecer o papel de cada entidade dessa e se engajar para correr atrás dos seus direitos, para correr atrás de um plano de cargos e salários, de uma carga horária melhor, salários melhores? Qual que é essa importância do nutricionista compreender isso? Bem, o profissional, ele precisa entender, né, qual o papel de cada entidade, para que ele cobre da entidade correta. Por exemplo, o conselho, ele tem o papel de orientar, fiscalizar, normatizar, disciplinar, né? Quando o nutricionista, ele vai lá nas redes sociais, ou eles encaminham e-mail para a gente, falando de carga horária, de salários, isso aí não compete ao conselho, isso aí é sindicato. Então, o nutricionista, quando ele tiver qualquer questão relacionada a carga horária e salário, ele tem que procurar a entidade sindical. E tudo que for relacionado à parte técnico-científica, aí são as associações. Então, o nutricionista, ele precisa fazer essa diferença para poder ele consultar o órgão corretamente. Eu posso até citar um exemplo, Rodrigo, acho que você talvez me pergunte sobre isso mais tarde, em relação ao teleatendimento. Isso. Por exemplo, essa foi uma demanda que veio do profissional, porque nem tudo que a gente faz do conselho é uma demanda interna. Muitas vezes essa demanda vem lá de fora, vem do profissional, né? E da sociedade, porque nesse momento envolve tanto o profissional quanto a sociedade. Então, o nutricionista, ele trouxe essa demanda para a gente, o conselho também já estava atento. Então, essa normatização do teleatendimento, que autorizou a primeira consulta do nutricionista até 28 de fevereiro de 2021, essa normatização cabe ao conselho. Então, é preciso que o profissional ele entenda essa diferença, porque não adianta ele ficar nas redes sociais o tempo todo questionando nas redes sociais do conselho sobre carga horária e salário, porque infelizmente a gente não vai poder atuar nessa área, porque não compete ao conselho. Mas claro, as entidades elas precisam estar sempre unidas, fortalecidas, não é todo mundo junto. Então caminhar junto o conselho, a associação, o sindicato, para que a gente realmente possa fazer o melhor trabalho em prol da sociedade, em prol do nutricionista e claro, valorizar a nossa profissão. A senhora assumiu a gestão do CFN em 2018. Gostaria que a senhora fizesse uma análise de lá para cá, de 2018 para 2021,
o que essa gestão conseguiu avançar dentro do Conselho? Primeiramente, nós tomamos, a responsabilidade de buscar alternativas para avançar na nossa gestão, né? Eu acho que todo mundo, quando ele entra no conselho, seja ele conselho federal, conselho regional, a intenção do profissional que entra aqui é trabalhar, trazer algumas mudanças, né? Tudo que todos fizeram lá atrás é importantíssimo, porque é uma construção, né? São várias gestões, mas cada gestão ela tem a sua identidade própria, né? Ela já entra no conselho com algumas perspectivas de trabalho, de melhoria. Melhorar sempre é bom, né? Quando a gente fala melhoria, não é que o que estava sendo feito estava sendo ruim, mas a gente quer sempre melhorar, né? É aquilo que eu falei no início com você, sair da zona de conforto, né? Então, nós também buscamos, né, mais um espaço para o nutricionista, né, em consonância do que já havia de demanda dentro da nossa profissão. E isso tudo, claro, foi um processo, né, foi uma construção, né, construído por diversas mãos. Não é só o presidente ou a diretoria que trabalha, é uma gestão inteira, né, que a gente tem. Nós, hoje no Conselho, nós somos 18 conselheiros, né, 9 efetivos, 9 suplentes e mais 2 colaboradores. Mas às vezes as pessoas não sabem que por trás dessa cortina da gestão de conselheiros, nós temos um exército, né, fantástico, que são os nossos funcionários, que estão aqui trabalhando, né, em prol da gestão, em prol do profissional, do conselho. E a gente sempre pensa no que a gente pode fazer de melhor, né? Não só para a nossa gestão interna, que é o conselho em si, não é o funcionamento do conselho, mas também para o nutricionista. Então, eu posso trazer aqui algumas coisas que a gente fez em relação também à gestão interna, a gestão interna que vai reverberar lá para o nutricionista. Agora, recentemente, por exemplo, a gente contratou, né, a gente fez uma licitação para a contratação de uma auditoria. Nossa gestão já vai acabar em maio de 2018, então a gente quer ter o máximo de transparência possível, né? Então, essa auditoria, ela vai passando aí pelos 10 regionais e passa pelo CFN também, para que a gente possa prestar conta aos órgãos de controle. Além da auditoria, né, a auditoria foi uma das últimas coisas que a gente fez agora. Mas lá no início da nossa gestão, em 2018, quando a gente entrou, a gente já veio com essa vontade, né, de profissionalizar a nossa assessoria parlamentar no Conselho. Porque a gente via que era uma coisa assim de extrema importância. A gente queria, claro, colocar o nutricionista lá no topo, estar sempre dentro das discussões. A nossa profissão é muito importante no país. Então a gente fez isso, a gente contratou uma pessoa, né, um assessor parlamentar para poder dar esse suporte para a gente dentro do Conselho. Fizemos também um avanço na área operacional, ampliamos também a nossa unidade jurídica, né? A gente tem sempre tem muitos processos dentro do Conselho, né? Processos demandados dos nutricionistas e processos também, às vezes, dos órgãos de controle, Ministério Público Federal, umas coisas desse tipo, e a gente precisa ter uma unidade jurídica robusta. Então, isso também a gente fez, nós também fizemos na nossa gestão, né? Um desses processos, por exemplo, é a batalha jurídica que o CFN trava com relação à solicitação de exames pelos nutricionistas. Isso, dos exames laboratoriais. A gente fez a contratação também de uma empresa, né, para poder, porque eu acho que já está lá no STF, né, essa questão do nutricionista prescrever os exames laboratoriais, fazer a solicitação. Isso está lá, é um direito nosso, e muitas vezes os planos de saúde, eles não aceitam. Então, a gente está aí travando essa batalha e vamos em frente. A gente, com certeza, vai conseguir.
Acho que nessa gestão agora, que termina em maio de 2018, não. Mas a semente foi lá plantada e a gente tem esperança que venham aí frutos maravilhosos, né? Porque toda gestão ela faz isso. É uma continuidade, né? Tem coisa que ela é realmente específica de uma gestão, que ela já entra com aquela vontade, com aquele propósito, né, de fazer aquilo na sua gestão. E outras, a gente vai plantando essas sementes para que os frutos sejam colhidos mais tarde. E ainda tem a questão de coisas que vão acontecendo ao longo do caminho que a gente não tem nem noção, né, do que pode acontecer ao longo de uma gestão, mas a gente tem que estar aqui preparado, né, para que a gente possa realmente trabalhar de forma assertiva. E aí vem também, né, esse avanço da área operacional, implantamos processos diferenciados com excelentes resultados em termos de transparência e eficiência do custeio da máquina. Nossos relatórios eles foram aprovados pelo Tribunal de Contas, então isso nos dá uma certa tranquilidade, né, saber que os relatórios todos que a gente encaminhou para o Tribunal de Contas eles foram aprovados, né? Um relatório que é enviado anualmente para o TCU, né? Anualmente para o TCU, porque nós somos fiscalizados. A gente fiscaliza, não é? Mas também é fiscalizado. Mas também somos fiscalizados, né? Então, e fora isso, Rodrigo, eu acho que veio aí a questão das resoluções também, né? Produzimos bastante. Para você ter noção, em 2018, nós tivemos quando nós entramos em maio, de maio até dezembro, nós publicamos 18 resoluções. Né? Quando a gente entrou, eu acho que já tinham 7 resoluções publicadas até maio, totalizando 23, e nós publicamos 18. Aí veio 2019. Em 2019, nós tivemos 24 resoluções publicadas, né, pelo Conselho Federal de Nutricionistas. E aí vem 2020. O ano da pandemia. O ano da pandemia. E aí a gente se reinventa. No início, eu acho que a gente não tinha noção nenhuma do quanto a gente ia trabalhar, né? Tanto o conselheiro quanto os funcionários dos conselhos. E aí, o ano de 2020, a gente se reinventou. E nós publicamos, só o ano passado, 35 resoluções. Então, é muito trabalho, né? E essas resoluções, claro, elas implicam diretamente na vida do profissional. Como destaque, eu posso trazer aqui para você, não vou falar das 35 resoluções, até porque não cabe nesse momento, né? Claro, os nutricionistas, eles estão acompanhando as nossas mídias sociais. Se ele tiver alguma dúvida, sempre tem. Ele quer conhecer essas resoluções todas que foram publicadas, aí ele vai lá no cfn.org.br e a gente tem um local lá específico com todas essas resoluções, né? Essas de 2020, aí a gente põe o /coronavírus, né? cfn.org.br/coronavírus, que aí a gente tem todo o material que foi publicado durante a pandemia, inclusive as resoluções. Mas aí eu queria destacar algumas, como a resolução das UTIs, né, do nutricionista trabalhando diretamente nas UTIs, onde a gente regulamentou o profissional, colocamos lá um parâmetro numérico de profissionais para ter um bom atendimento dentro da UTI, né, um profissional para cada 15 pacientes. Tivemos também o e-nutricionista, né, que foi uma resolução que a gente colocou para poder dar uma segurança maior, tanto para o profissional fazer o teleatendimento, como para o cliente, o paciente, receber esse teleatendimento do nutricionista. Teve a resolução também que tratava das prescrições pelos nutricionistas, prescrições de suplementos alimentares, definição de procedimentos nacionais para a ação da fiscalização em decorrência da pandemia, o cadastro de atuação do nutricionista como profissional liberal e autônomos nos CRNs, né? Nós somos 10 regionais, Conselho Federal de Nutricionistas e mais 10 regionais. Teve a resolução mais nova, que essa já foi agora de 2021, que foi a resolução do congelamento das anuidades e com o parcelamento de 6 vezes, né?
E a resolução também que trata da isenção da anuidade PJ para empresas que têm um nutricionista como único sócio, né? Então, esse profissional que ele é único sócio, ele só vai pagar por uma anuidade, que a gente tem a anuidade da pessoa física e a anuidade da pessoa jurídica. Então, ele vai pagar uma só. E, além disso, a resolução da teleconsulta, né? Então, assim, foi muito trabalho, mas um trabalho gratificante. E até agora, estar nesse momento aqui conversando com você e tentando lembrar, fazendo essa rememorização de tudo que a gente fez, me deixa mais orgulhosa ainda, né? Saber o quanto a gente trabalhou, o quanto a gente fez em prol da nossa profissão. Então, tenho certeza que vai ser um final de gestão, assim, fantástico, né? E que a próxima gestão que venha, ela dê continuidade a isso tudo e possa trazer muito mais coisas também. Então, Rita, eu vou te passar um número que talvez você não tenha conhecimento desse número. Você sabe quantas reuniões plenárias foram realizadas em 2020? Nossa! Eu posso até fazer um parêntese. Posso? Pode. Pronto, vamos lá. Acho que o nutricionista que está assistindo agora, ele não sabe como é que a gente organiza mais ou menos as nossas reuniões durante o ano. Então, o que é que acontece? Nós fazemos um planejamento orçamentário, né? A nossa PO. E quando a gente vai fazer a nossa PO, a gente já coloca lá o número de reuniões que nós vamos ter ao longo do ano. A previsão anual. A previsão anual. Então, quando a gente entrou no Conselho, em 2018, a previsão eram 10 reuniões plenárias ao longo do ano. Uma reunião por mês e tinham 2 meses que eles não faziam a plenária, né? Aí a nossa gestão entrou e aí a gente já colocou 12 reuniões ao ano. Todos os meses a gente tinha uma reunião plenária. Aí a pandemia veio para a gente se reinventar e aí a gente teve uma surpresa. Eu não tenho aqui, talvez, o número exato de plenárias que a gente fez, mas talvez você tenha. Você tem? Eu tenho. Porque eu não tenho, mas eu sei que foram muitas. Ao todo foram 47 reuniões plenárias em 2020, sendo uma presencial, ou seja, 46 reuniões feitas por videoconferência nesse A presencial foi só a de janeiro. Só a de janeiro. Que não tinha pandemia ainda. Em 2020 a gente ainda não estava na pandemia, a pandemia começou em março aqui no Brasil. Então vejam vocês. Fora reuniões de grupos de trabalho, comissões, fantástico. Outras reuniões conjuntas, então esse é número só de plenário. Fantástico. Então, e aí, como a gente está falando de pandemia, é inevitável a gente acabar falando um pouco sobre como o CFN enfrentou esse problema da pandemia. Você falou em reinvenção. Sim. Acho que é uma palavra bastante significativa para esse momento do CFN, né? Vamos lá então, né, Rodrigo? A pandemia, ela mudou tudo no mundo, né? Não só dentro do Conselho, não só no país, não só no Brasil, mas mudou na nossa casa, na nossa vida, junto com a nossa família, com os amigos, né? Então, eu vejo que o mundo todo parou. Ao mesmo tempo, o mundo todo teve que se reinventar para não parar assim de verdade, né? E aí veio muito trabalho, né? Tudo que a gente fez, você trouxe aí pra gente esses números, né? Das 47 plenárias, das reuniões, né, dos grupos de trabalho. Nós já tínhamos alguns grupos de trabalho. Teve grupo de trabalho que ele foi criado durante a pandemia, né, para poder a gente, que foi, por exemplo, o grupo de trabalho, um grupo menor que a gente fez para as especialidades. A gente fez até uma parte, aí chegou a pandemia, a gente fez reunião plenária, a gente fez reunião junto com os regionais, a gente fez reunião com as BRAM, e aí depois dessas reuniões saiu um grupo menor para poder a gente tentar trabalhar isso até o final da nossa gestão. Então isso veio no momento da pandemia. Então eu acabei lembrando aqui, além dessas 47 plenárias, né, reuniões de grupos de trabalho, comissões,
o CFN também promoveu encontros do sistema CFN-CRN. Nós tivemos a jornada de fiscalização, o seminário de ética e o encontro de comunicação, todos esses encontros realizados de forma totalmente virtual. Perfeito, perfeito. Eu lembro até, Rodrigo, que quando a gente começou a conversar sobre esse assunto, né, a gente começou a discutir inicialmente dentro do CFN, a gente se questionou muito, né, se daria certo a gente fazer esses encontros, manter esses encontros dentro do CFN, no sistema, né, CFN e CRNs. E aí a gente comprou a ideia junto com os regionais e nós fizemos, né, o encontro, mantemos o encontro de fiscalização, o encontro de comunicação e o encontro da comissão de ética. E foi assim, foi fantástico, né? Foi um trabalho maravilhoso, foi agora já no finalzinho do ano. E eu gostaria aqui de deixar o meu agradecimento às comissões, né, as comissões do federal, as comissões dos regionais, e em especial um agradecimento a todos os funcionários que trabalharam, né, para que tudo desse certo, que saísse da melhor forma possível. Foi fantástico, foi maravilhoso. Presidente, você falou da importância dos funcionários estes que estão em teletrabalho, diretamente de casa, né, até o dia 28 de fevereiro de 2021. Sim, sim. Eu posso até lembrar a data, Rodrigo, o ano passado, quando a gente começou a conversar sobre esse teletrabalho, né? Tudo muito novo. Então, a gente tinha que preservar a saúde do nosso funcionário, preservar a saúde da família do nosso funcionário, porque se ele vem para o conselho trabalhar e volta para casa, ele tem uma chance muito grande de levar o vírus com ele, né? E, de certa forma, nós também temos funcionários dentro do conselho que têm alguma comorbidade, né? Funcionários de grupo de risco. Então, tudo isso foi pensado no momento que a gente instituiu o teletrabalho. Quando a gente instituiu o teletrabalho, claro, ninguém tinha noção do tempo de pandemia, quanto tempo iria durar. Então a gente fez o quê? Colocamos primeiro em um período e depois prorrogamos e agora chegamos até 28 de fevereiro de 2021. Mas o funcionário, ele vem trabalhando, né, de uma forma assim fantástica. E eu posso falar que isso acontece em todos os setores, né? Nós temos aqui no Conselho a nossa unidade de contabilidade, a nossa unidade de gestão operacional, nós temos a unidade técnica, a unidade jurídica, a unidade de comunicação, essa que você faz parte. E a gente tem visto o empenho de cada um de vocês, né? Não deixaram em momento nenhum de trabalhar. Eu acredito que vocês estão trabalhando até muito mais, né? Porque quando a gente fala que o Conselho fez 47 plenárias, né? Que foi esse dado que você trouxe para mim hoje, ao longo de um ano, quando na verdade a gente fazia 12 plenárias, essas 47 plenárias, vocês também estão presentes. Todos vocês, né, de certa forma. Porque a depender do assunto, a depender da pauta, a gente precisa da UIC, a gente precisa da unidade jurídica, a gente precisa da nossa secretaria, né? E a nossa secretária, a Cristina. A Cristina esteve presente em todas, né? Porque ela é a nossa secretária. E a gente tem aí um trabalho macro feito ao longo de 2020, que eu tenho certeza que não será diferente em 2021. E a prova disso é esse momento que nós estamos tendo hoje, né? O Combran é online, né? Pela primeira vez, na 26ª edição. E aí eu parabenizo até a diretoria do Combran, parabenizo a Ruth, que é a presidente do Combran, por ter tido a coragem, né, de enfrentar esse congresso de forma online, e o CFN sempre parceiro, a gente não poderia ficar de fora, né? E vocês da UIC, aí a gente tem você que é o nosso assessor, o João Paulo que é o nosso coordenador, que vem trabalhando, o Rafael também que é o nosso assessor, e vem trabalhando assim de uma forma grandiosa para que esse evento saia da melhor forma possível, né? E aqui eu deixo minha gratidão e meus parabéns a todos vocês, funcionários do CFN, que vem grudadinho aqui com a
uma gestão para que a gente faça esse trabalho da melhor forma possível, com muito amor, com muito carinho, valorizando sempre a nossa profissão. Rita, como é que você sente a receptividade do nutricionista com relação a esse trabalho feito no Conselho? O nutricionista ele tem se aproximado bastante. Eu lembro que quando eu entrei no Conselho, sei lá se foi 2011, 2012, não me lembro agora, e aí eu dizia assim, o meu sonho é que o nutricionista reconheça o seu conselho, um conselho para chamar de seu, né? Que ele diga assim, eu tenho orgulho do meu conselho, né? E eu vi isso esse ano, essa aproximação, a categoria mais próxima ao seu conselho, não é? Buscando mais o conselho e trazendo realmente para a gente essa gratidão também, agradecendo. E eu lembro que no dia que eu vi em alguma postagem que vocês fizeram, né, que a Wiki fez lá no Instagram, alguns nutricionistas escrevendo, né? Esse é o conselho que eu quero ver. Outro nutricionista colocou assim, esse é o meu conselho, que orgulho do meu conselho. E eu lembro que nesse dia eu fiquei muito emocionada. E eu tive uma plenária na mesma semana e eu levei isso para a plenária. Que estamos saindo em maio de 2018, mas um pensamento que eu tive há muito tempo atrás se concretizou esse ano, de ter o profissional mais perto do conselho e reconhecendo de verdade o trabalho que a gente faz, né? Isso para mim foi muito importante. Salvo engano, acho que foi a campanha do Dia do Nutricionista do ano passado, essa que você se referiu. Teve a campanha do nutricionista do ano passado e teve a questão também do teleatendimento, né? Teleatendimento. Que teve diversas curtidas, diversos comentários, e o nutricionista ele trouxe isso de uma forma bem forte, né? E a campanha do ano passado foi assim, uma campanha belíssima, né? Que a gente fez no Conselho. E eu acho que o nutricionista, naquele momento, ele se viu totalmente inserido dentro da campanha. Então, isso foi, assim, fantástico, né? A gente poder acompanhar esse processo. A gente sabe, né, que o Conselho, ele não é feito só pelo presidente, nem a diretoria e a gestão, é uma construção, são diversas mãos, né? E aí tem as mãos dos funcionários, de todos os 10 regionais, dos funcionários dos regionais, e foi uma coisa bem bacana e deixa a gente realmente muito feliz. Presidente, eu não sei se você percebeu, ou vocês que estão nos assistindo perceberam, eu não fiz uma apresentação sua no início da nossa entrevista, né? Porque eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria que a senhora falasse abertamente sobre ela, com relação ao seu histórico de militância pela nutrição, né? E também pela questão da gestão nessa área da nutrição, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre essa importância do nutricionista saber sobre as instituições que o representam e o papel dele como cidadão. Qual a importância que a senhora se apresentasse para quem está nos assistindo? Bom, vamos lá, né? Eu sou nutricionista baiana, né? Nordestina, mulher, né? Sou viúva, né? Durante o final da minha gestão, em 2017, meu esposo faleceu. E eu lembro que naquela época eu tive assim a certeza de que minha vida estava destruída, né? E eu desci assim, posso dizer, uma ladeira sem fim. Tive depressão nesse momento, né? Nessa época. Tive pessoas maravilhosas, que eu não vou citar nome, porque foram várias, que me acolheram, me deram carinho, né? Tentaram de alguma forma me trazer a vida de volta, né? Mas eu posso dizer aqui para você, Rodrigo, que o que me motivou a me reerguer e vir à tona novamente, militar, né, a favor da nutrição, foi a minha profissão.
foi o amor que eu tenho pela nutrição, o amor que eu tenho por ser nutricionista, esse orgulho que eu tenho dentro de mim. E quando eu entrei no Conselho Federal de Nutricionistas, eu tive a certeza de que aquele momento ali eu poderia fazer muito mais por minha profissão. E encontrei naquele momento pessoas maravilhosas entre os nossos conselheiros, né, e colaboradores, funcionários, que compraram a ideia da gestão e que fez com que a gente fizesse esse caminhar maravilhoso que a gente vem fazendo. E que nos mostrou que podemos fazer muito mais, né? Que em cima de tudo isso que a gente tem vivido, que a gente pode ser muito mais forte. Eu parto sempre da ideia de que todos nós somos seres políticos. Comer é um ato político. Dialogar é um ato político. Então, esse é um exercício importante de termos a consciência de respeitar as leis, fazê-las cumprir e deixar a nossa sociedade mais harmoniosa. Essa é a grande questão, né? Então, eu acho que nós, nutricionistas, temos uma parcela de responsabilidade significativa na promoção da saúde da população, né? E o Brasil, lá em 2014, ele saiu do mapa da fome. E isso se deve, boa parte, à atuação do nutricionista. O Estado nos deu condição para executarmos o nosso trabalho. E fomos, claro, atores importantes durante esse processo, né? Então agora essa mancha da fome voltou pesadamente. E eu acho que agora, no momento da pandemia, tem piorado cada vez mais. Eu lembro que lá no início, né, acho que foi uma entrevista que eu dei na Rádio Brasil, e eu comentei sobre isso. Um pai de família que não tem condições de comprar, às vezes muitos ficaram desempregados agora no momento da pandemia. Como é que ele vai escolher entre comprar um álcool gel e comprar o pão da família? Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente sempre se questiona, né? Enfim, então, eu acho que agora essa mancha da fome, ela voltou realmente, e de forma bem mais pesada. E não está muito pior pelo trabalho dos nutricionistas. O nutricionista está aí inserido, né, em vários equipamentos de saúde e tem trabalhado arduamente, né, junto à população. Mas tenho certeza que nós vamos superar tudo isso, né? E entender de conjuntura política e econômica também é o nosso papel, né? O nutricionista, ele precisa estar inserido nas políticas públicas do Brasil. E ele ter consciência do papel dele nesse momento, né? Porque só assim ele vai conseguir, talvez, a valorização tão esperada. Eu sempre digo que o nutricionista fala: meu conselho não me valoriza. E você, enquanto profissional, faz o que para se valorizar? Então, isso é uma reflexão também que eu deixo, né, para vocês. Somos agentes importantíssimos para o desenvolvimento do país e precisamos de mais espaço e condições de trabalho para entregar mais coisas boas ao nosso Brasil, né? Esse é o meu sentimento, né? Tá aí o nutricionista, então, que é um profissional importantíssimo nessa linha de frente de combate à Covid também, né? Sim, bastante. Importantíssimo. E aí, Rodrigo, eu queria até fazer só um parêntese, né? Eu que estudei na Universidade Federal da Bahia, né? Universidade pública, e eu vejo a importância que o estudante também tem nessa militância, né? O estudante de hoje, ele é o profissional de amanhã. Então, ele também tem que entender de política. Ele também tem que se inserir em todo esse contexto que a gente vem falando, porque a gente vem falando do nutricionista, mas o estudante também é importantíssimo nesse contexto.
É importante esse futuro profissional reconhecer Sim. qual é o contexto que ele vai ter para atuar, Isso. né, enquanto nutricionista formado. Exatamente. E ter uma visão crítica de tudo, né? Isso é importante também. Isso. A gente tem falado nesse Combran, né, um pouco a respeito das práticas integrativas e complementares em saúde, né? Elas acabam que elas surgem como uma nova oportunidade para a categoria, para os nutricionistas, né? Como é que a senhora vê esse trabalho que foi desenvolvido pelo grupo de trabalho PICS e as repercussões que isso pode ter no meio da nutrição? Bacana a sua pergunta, Rodrigo. Eu queria aproveitar aqui e já deixar, né, os parabéns ao grupo de trabalho, que foram pessoas assim maravilhosas, que são profissionais renomados no mercado, que construíram esse trabalho, né, junto com o conselho. E eu acredito, se não me engano, que já temos um momento dentro do Combran para falar sobre esse assunto, né? É um assunto que, claro, me empolga muito, porque tudo que foi feito até agora nessa gestão foi feito com muito trabalho, responsabilidade, amor e cuidado, não é? Vejo que o grupo de trabalho é formado por profissionais do mais alto gabarito, pesquisadores, representantes do Ministério da Saúde, enfim, existe uma densidade científica muito grande para que essa resolução fosse publicada. E há respaldo nesse processo, respaldo científico e respaldo legal. Diga-se de passagem, o jurídico do CFN trabalhou muito, dando suporte à formulação da norma, né? E aí, claro, eu aproveito, não tem como a gente fazer uma entrevista dessa e eu não ir agradecendo as pessoas que foram construindo tudo que a gente fez ao longo do caminho. Então, eu aproveito e agradeço, né, ao nosso corpo jurídico, à nossa unidade jurídica, que trabalhou intensamente para que todas essas resoluções, 35 resoluções publicadas em 2020, né, desse certo. E aí, em nome do nosso coordenador jurídico, que é o doutor Adriano, né, eu deixo aqui também a nossa gratidão. E agora, claro, cabe a nós, nutricionistas, entender as demandas da população. E buscamos, sempre buscar, claro, nos qualificar para sermos referências nas práticas integrativas. De qualquer forma, o nutricionista, ele precisa cada vez mais estudar, se capacitar, para ser sempre referência na área, né? Aquela área que ele escolhe para atuar. É um trabalho que só está começando. Apesar da resolução já ter sido publicada, mas ainda tem muita coisa aí para caminhar, né? E a gente precisa de você, nutricionista, do nosso lado, para que a gente possa fazer também um excelente trabalho. De qualquer forma, eu sinto orgulho desse trabalho e parabenizo novamente todo o GT, principalmente, claro, a todas as pessoas que estão envolvidas neste processo. Rita, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria te passar a palavra para algumas considerações finais que você queira fazer. Eu acho que a gente acabou falando tudo, né? Eu só posso deixar aqui o agradecimento a todos os profissionais, a todos os nutricionistas, técnicos em nutrição e dietética, aos estudantes de nutrição, futuro nutricionista, e deixar aqui o agradecimento a todos os funcionários, conselhos regionais, os funcionários dos conselhos regionais, do nosso Conselho Federal, agradecer por tudo, né? Por tudo que a gente construiu juntos. E aí eu falo, né? Falei lá no início e falo agora no final. Ninguém constrói nada sozinho. E eu brinco sempre quando eu falo isso, que aquelas pessoas que falam assim, eu fiz, eu o tempo todo, fuja para as colinas, né? Porque ninguém realmente faz nada sozinho. E a gente precisa de vocês, nutricionistas, do nosso lado, né? Para que a gente possa sempre fazer o melhor trabalho. Quando eu falo a gente possa sempre fazer o melhor trabalho, é porque hoje eu estou no CFN. Mas aí vai vir uma nova gestão, né? Com
outras pessoas, e essas pessoas também vão precisar do apoio, do engajamento dos nutricionistas, né, para que a gente possa fazer sempre o melhor em prol da sociedade, em prol da nossa profissão, valorizando cada vez mais a nossa profissão. E por isso, Rodrigo, que eu tenho orgulho de ser nutricionista e orgulho de estar sentada aqui hoje no Conselho Federal de Nutricionistas conversando com você. Muito obrigada. A gente que te agradece, Rita. Essa foi a entrevista com a nutricionista Rita Ferreira Frumento, presidente do Conselho Federal de Nutricionistas. Para saber mais sobre a programação do CFN no Combran, acesse www.combran.com.br. A gente fica por aqui e até a próxima.